Sendo uma ilha grande no Mediterrâneo, a Córcega sempre se voltou para si mesma. Sua história violenta ao longo dos séculos fez com que as pessoas buscassem refúgio no interior. Os sarracenos cercavam a costa e ameaçavam adentrar a ilha. Para se proteger, os corsos construíram aldeias no alto de elevações naturais, criando fortalezas impenetráveis. Eles ergueram casas rústicas nas montanhas, a despeito dos enormes precipícios. A aldeia corsa, a Paese, é a protetora e a verdadeira alma desta ilha. Muitas dessas aldeias que sobrevivem há séculos estão se deteriorando porque foram abandonadas. Como a inacessível Fiuminale Sultano, uma aldeia na Castagnitia, deserta desde o início dos anos 80, quando seu último morador morreu. Hoje, Fiuminale Sultano ocupa o dia a dia de 4 homens tomados pelo desejo de salvar esta aldeia. O primeiro a voltar à aldeia foi Jean André, um jovem pastor na casa dos 30, que um dia comprou uma das casas de Fiuminale para morar. Ele recebe a ajuda de Orso, um homem solitário que mora a cerca de 1 hora a pé de Fiuminale. Há também André, um policial aposentado para quem esta aldeia representa muitas memórias. E finalmente Jean-Marc, um motorista da Planície Leste. Eles estão concluindo a reforma da pequena capela da aldeia, uma das primeiras restaurações após 3 anos de trabalho. Quando chegamos, a capela era uma amoreira silvestre, uma amoreira coberta de era. Nós começamos a cortar o mato e no fundo da capela encontramos este altar. E gradualmente revelamos a casa. Dava para ver o sol voltar a entrar nela. As paredes úmidas começaram a secar. E toda semana que vínhamos, ela estava diferente. Nós desmontamos o campanário totalmente. Eu tirei fotos. Ele foi totalmente desmontado e montado novamente com as mesmas pedras. As cornijas e tudo, nós reconstruímos com as pedras que estavam aqui. Ele ia cair, estava inclinado. Nós derrubamos tudo e erguemos de novo. Eu me lembro da aldeia nos anos 80, quando eu era criança. Ela já estava deteriorada, mas não desse jeito. Hoje está em ruínas. Infelizmente, não podemos fazer tudo. A maioria das casas tem muitos donos. Então... Está bem deteriorado, infelizmente. O ponto fraco dessas casas é o teto. É muito peso sobre as pedras. Basta um pequeno desequilíbrio e ele cai. Leva um tempo. Mas as casas têm vários donos. Levando em conta o trabalho que falta e a quantidade de erros, ninguém tem coragem para começar a reconstruir. E quando elas caem, eles preferem deixar como está, em vez de vendê-las para alguém que pretenda reconstruí-las.
Por causa de inimizades, rixas familiares, estupidez. Casas com múltiplos herdeiros são a tragédia do patrimônio corso. Quantas casas estão em ruínas como esta? Graças às leis aprovadas em 1801 para impedir o colapso agrícola da Córcega e que ainda governam o sistema de heranças na ilha, algumas construções possuem mais de 100 herdeiros, quase impossíveis de se localizar. Portanto, não há como vender as casas, destinando-as à ruína. Bom, allez, vamos. Cate. Allez, power. Voilà. Eh oui. Dopo qui demande a culla. Existem coisas na vida que formam amizades inquebrantáveis. Quando existe algo em comum, as pessoas se unem. Para nós, é isso. Esse é o Palácio Verde. Em toda parte não vemos nada além de verde. Havia um bandido corso que usava esse nome. Quando se entregou às autoridades, ele assinou como o Rei do Palácio Verde. E quando vivemos nesse ambiente, nós entendemos o que ele quis dizer. Porque não há nada, só a montanha, castanheiras, carvalhos e só. No meio disso tudo, estamos em um paraíso verde. Para mim, o melhor feriado é a Páscoa. Com a procissão, todo mundo se reúne, canta junto e reza junto. Em toda a Córcega, a vida segue o ritmo das tradições cristãs. E a Sexta-feira Santa é o ponto alto deste fervor religioso. A procissão de Páscoa de Valdorês reúne muitas aldeias cujas famílias caminham de igreja em igreja, cobrindo cerca de 10 quilômetros pelo interior. O futuro destas pequenas comunidades depende das crianças que aprendem estas tradições populares desde cedo. É um prazer estar aqui, como em todo ano. Todos juntos, compartilhando. Especialmente com a família e os amigos. A minha filha vem aqui com a amiga desde que eram bebês. Temos que manter essa tradição. É importante para o futuro, para os nossos filhos, para nós.
Maciço de Bavela. A corrida começa em 5 minutos. 5 minutos. Através de sua história e cultura, os corsos herdaram o amor pelos jogos de aposta, outra forma de festejar e reunir os amigos. Desde 1928, o hipódromo de Viseu recebe vizinhos, parentes e turistas à sombra das famosas agulhas de Bavela. A uma altitude superior a 1.000 metros, é o hipódromo mais alto da Europa e o mais visitado da ilha. Você tem que apostar no número 12, que é o segundo favorito. Se o 11 não ganhar, eu volto para casa. Eu apostei nos 2 números 11. Viseu é uma parada obrigatória, uma festa que ninguém pode perder. Ela dura o verão inteiro com momentos de alegria para os vencedores e de decepção para os perdedores. Longe dos turistas e dos visitantes de verão, as aldeias tornam-se pequenos mundos à margem do tempo, como história congelada no silêncio. Quando eu chego a uma aldeia, eu penso, é a minha aldeia. Em toda aldeia, eu penso, ela é minha. Eu devo tirar algo adequado dela, algo digno.
Há 35 anos, Joseph Orsolini desenha as aldeias da ilha para manter um registro desta arquitetura em pedra, madeira e terra que foi um modelo de existência por tantos séculos. É a história das pessoas acima de tudo. Eu sempre imagino que toda casa se apoia ou se escora na vizinha, de uma forma que depende de um estado de espírito, que é criado ao longo dos anos, dos séculos. É uma arquitetura poderosa. Às vezes eu desenho uma torre como essa. É parte de um grupo. Essa é a mesma construção, só que de outro ângulo. Ou o canal. Arquiteto de formação e ex-conselheiro do Parque Natural Regional da Córcega, Joseph Orsolini já fez mais de 2.000 desenhos para registrar a arte da moradia nos séculos passados. Sua obra é única. Uma celebração da cultura e da identidade da Córcega expressas pela arquitetura popular. Esse é um belo agrupamento, Monte Grosso. É um belo agrupamento, ainda intacto. No mesmo lugar, eu desenhei esse, com um forno. A principal característica dessas aldeias é que elas são dignas e, portanto, simples. É a simplicidade que lhes dá força. Viajantes da Toscana e da Lombardia dos séculos XIV e XV, quando vinham à Córcega, sempre se surpreendiam com a qualidade das paredes das casas. Eles já tinham visto tanta luz, tantas riquezas em outros lugares e ficavam surpresos com a qualidade destas paredes. No século passado, os corsos trocaram as montanhas pelas cidades grandes no litoral. Bastia é uma típica cidade genovesa. Ela foi a cidadela da antiga República Italiana e por muito tempo foi a capital militar e econômica da Córcega. Uma cidade italiana fortificada, Bastia é antes de tudo um porto, um dos maiores do Mediterrâneo com mais de 2 milhões de passageiros por ano. A capital do sul da Córcega, Ajaccio, é a cidade imperial onde Napoleão Bonaparte nasceu no século XIX. Era um retiro de férias da moda que atraía a burguesia de toda a Europa. Todas as cidades erguidas ao longo da costa surgiram como cidadelas e fortes construídos pelos genoveses. Como Calvi, esta poderosa cidadela que nunca foi conquistada apesar dos muitos ataques da Marinha Francesa e da Marinha Britânica. Hoje, Calvi é a capital turística de Balagne. No extremo sul, sobre os penhascos de calcário, Bonifácio domina o mar. Um posto militar por séculos, Bonifácio é uma cidade especial na Córcega, por marcar a fronteira com o resto do Mediterrâneo próxima à Sardenha.
Ao redor de toda a Córcega, a República de Gênova construiu um sistema de defesa para proteger sua costa. 90 torres, erguidas em elevações naturais, alertavam sobre o perigo que vinha do mar. Torre de Girolata. Eles temiam piratas. Era para isso que as torres serviam. Frotas piratas eram o principal inimigo. Com todas as torres construídas, eles criaram uma rede para passar mensagens de uma torre para outra. Mas esse não era o propósito principal. O propósito principal era alertar as pessoas ao redor. Eles soavam o alarme com o colombo. Era uma concha. Quando eles sopravam dentro dela, fazia um som alto que alertava a população da área. A história da Córcega consiste de mais de 3.000 anos de resistência contra invasores germânicos, vândalos, ostrogodos e também sarracenos, turcos, mouros e outros bárbaros que traziam consigo a devastação. Estas muitas invasões forjaram o caráter dos corsos, que sempre lutaram por sua ilha e seu povo. Uma das procissões mais famosas da Córcega é a de Casa Mattioli, no Vale do Niolo. Eles cantam a glória da Virgem Maria andando em espiral. Esta é a Granitulá, uma procissão em caracol que vai se aproximando do centro. Ela simboliza a mudança das estações e a vida e a morte. Ela tem origem pagã e data da antiguidade. Maria, a verdadeira soberana da ilha. Em 1730, os corsos decidiram se colocar sob a proteção desta rainha, uma ajuda divina na guerra contra os genoveses. Era uma população profundamente religiosa que construiu igrejas, conventos e capelas por toda a ilha. A história religiosa da Córcega remonta ao século VI, quando o Papa declarou a ilha a terra do mar sagrado. A presença do cristianismo deixou marcas na cultura e na paisagem de toda a ilha. Hoje, a Córcega é a região da França com mais prédios religiosos. Igreja de Luciana.
O auge da arte religiosa na Córcega foi o barroco, presente na maior parte das igrejas do século XVIII. Ele é o alvo da maioria das restaurações feitas por Eva Pauli, uma restauradora de arte polonesa que se mudou para a ilha há cerca de 30 anos. É verdade que falamos muito de barroco do século XVIII, etc. Mas viajando pela Córcega, como eu tenho feito nos últimos anos, o século XVIII é muito presente. Foi um período em que eles tinham os recursos. As pessoas não constroem igrejas quando há guerras ou quando não têm o que comer. Só quando podem se dar ao luxo e dizer, vamos fazer uma igreja mais bonita ou maior, porque podemos. O princípio da restauração é recuperar a decoração original sem danificá-la. Obviamente, quando são tantos metros quadrados, trabalhar com bisturis pode parecer ridículo. Mas, infelizmente, não há outro jeito. O nosso prazer é encontrar inscrições antigas ou decorações, ou até uma simples flor. Nós falamos, olha, por baixo é lindo. Dá para ver que os artistas e decoradores antigos, mesmo com meios limitados, tinham um domínio enorme do assunto. Com arquitetura exuberante, as igrejas foram decoradas com pinturas e afrescos. Dos mais ricos aos mais humildes, todos foram levados pela onda de fé que dominaria a Córcega a partir da Idade Média. Estes são tesouros arquitetônicos encontrados a cada curva das trilhas. São tesouros escondidos que não se revelam facilmente. É preciso sair da estrada principal, contornar algumas dezenas de curvas e talvez você encontre um tesouro. Na Córcega, os edifícios religiosos também contam a história política desta terra. Neste convento em ruínas aconteceu a assembleia em que foi decidida a revolta contra a República de Gênova. Aqui, nesta igreja, foram erguidos os pilares para a constituição de uma Córcega independente. Foi a época da grande revolta contra os genoveses, os mestres da ilha por séculos com quem os corsos estavam em guerra. O centro dos levantes foi Corte, a capital da ilha, a cidade mais elevada da Córcega. Nestas ruas, pessoas mataram e morreram. Entre estes muros cresceu o sonho de uma Córcega livre. Corte era a cidade rebelde do general Pascal Paoli, líder da nação independente da Córcega. Ele era um democrata, um patriota e um iluminista. A história e as tradições desta ilha também estão ligadas ao ambiente natural e suas vastas florestas que cobrem quase todo o terreno.
Na floresta de Vitsavona, uma das mais belas da França, cresce o famoso pinheiro negro, endêmico à Córcega. O pinheiro larício, o rei da montanha. O pinheiro larício é uma conífera enorme que pode viver por mais de 500 anos. Sua madeira, antes usada na construção de navios e prédios, hoje é protegida. A Córcega é uma ilha com muitas florestas. É a ilha com mais florestas do Mediterrâneo em termos de área de floresta e da qualidade da cobertura. Esse pinheiro só é natural da Córcega. Ele foi amplamente cultivado em outros lugares da França e na Grã-Bretanha. Mas aqui, ele cresce naturalmente. Do ponto de vista da Europa, ele é raro. Então, tem que ser protegido. Aqui achamos configurações muito altas que lembram catedrais como esta, que as pessoas admiram. Temos alturas de 30, 32 metros. Nós medimos um que tinha quase 40. Já medimos pinheiros larícios de até 50 metros. As alturas são excepcionais. Trabalhar com o pinheiro larício hoje significa entregar uma paisagem cheia de árvores às gerações futuras. Significa organizar a floresta, levando em conta as necessidades do mundo de amanhã, já que esta árvore pode viver mais de 500 anos. Por toda a ilha, escondida ou à plena vista, as pessoas deixaram uma herança em pedra que se fundiu com a natureza. Cucurutsu, uma aldeia fortificada que data do 7º milênio a.C., evidencia uma habitação pré-histórica. Na Idade do Bronze, homens construíram estas relíquias em granito que permanecem inalteradas. Em Filitosa, estas pedras incomuns se erguem como estrelas. Muitas são estátuas representando formas humanas, guerreiros armados com espadas. Os lapidários neolíticos fizeram deste o maior centro de arte estatuária da Córcega e um dos mais importantes do Mediterrâneo. Muitos habitantes da ilha fugiram da perseguição política, da pobreza e da fome na França. Do Cabo Corso, emigrantes zarparam para o outro lado do mundo, para a América do Sul com suas lavouras abundantes. E chegaram à Venezuela, a Porto Rico, ao Peru ou à Bolívia, onde fizeram fortuna em poucas décadas. Quando voltaram para a Córcega, construíram casas que mais pareciam palácios. Está en el sketchbook de abajo. ¿Te das cuenta? No,
Quando visitei Ciudad Bolívar, na Venezuela, que fica perto de Carúpano, as pessoas falavam corso. Foi em 1960 e eles falavam corso. Era a língua do dia a dia. Incrível a influência dessa ilhota. Sim, e da família Franceschi. Vincent Franceschi emigrou para Porto Rico em 1830. Ele investiu em cacau e em poucos anos fez sua fortuna. Algumas décadas depois, quando voltou à sua aldeia, construiu esta casa americana, incluindo móveis que vieram do outro lado do mundo. En 1869, 3 ans après de la construction de la maison. Esta história fascina Henrique Vavone, um professor de arquitetura na Universidade de Porto Rico e também um descendente de um imigrante de Cabo Corso. Por mais de 6 anos, com alunos de arquitetura de sua universidade e da Universidade Politécnica de Porto Rico, ele documentou as 170 residências de Cabo Corso, com desenhos detalhados das fachadas e dos cômodos destas casas luxuosas que ainda estão nas mãos das famílias. É um verdadeiro palácio. Um palácio corso-americano. Um prédio quadrado com telhado de 4 lados. 2 andares além do térreo. O centro da casa é o grande salão, normalmente com as salas e quartos ao redor. Mas nesta casa, o Sr. Franceschi me disse que a avó dele fez várias salas de visitas em cada andar. É uma casa excelente para receber amigos e dar festas. Pierre Battistini fez fortuna na Venezuela, em Ciudad Bolívar. E ele disse em uma carta ao meu avô: eu vou construir a minha casinha. E é um verdadeiro palácio. É incrível e bem preservado. Havia um lado pretensioso, para mostrar que eles partiram sem nada, mas voltaram ricos e bem-sucedidos. E eles garantiam que toda a família tirasse proveito da riqueza da América do Sul. Então, quando voltavam às aldeias, eles construíam como o meu antepassado construiu. Ele fez uma fonte, uma lavanderia, uma capela. Assim, havia emprego para os artesãos e depois para os jardineiros que cuidavam das videiras, das oliveiras e dos jardins. A riqueza destes palácios também está em seus jardins. O jardim da Casa Piccioni foi totalmente feito em pedra, à mão, com incontáveis terraços de oliveiras e limoeiros. Um sistema engenhoso de recuperação de água irriga o jardim da cozinha e alimenta os espelhos d'água. Com o uso de 4 tanques, a água da montanha fluía por toda a propriedade, irrigando o enorme jardim da cozinha e indo parar no espelho d'água da famosa tumba americana, construída no pé da encosta. Dedicados, os primos do Novo Mundo também construíram seus próprios mausoléus,
monumentos onde descansariam eternamente em suas aldeias, de frente para o mar. A Córcega não se revela facilmente em uma primeira visita. Ela é vasta, variada. É uma ilha de paradoxos, feita de cidades imponentes na costa, picos expostos aos ventos e com tantos desfiladeiros, rios e vales quanto cidades empoleiradas no alto. Aqui, qualquer pessoa munida de paixão pode criar sua própria jornada, pois ela sempre será única.